E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vou repetir. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Qual é a verdade prática? A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Amém? Graças a Deus. A igreja, ela vai durar para sempre, até a volta de Cristo, quando Cristo vier e chamar a sua igreja para si. Isa, se quiser ficar sem tocar, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Beleza, aqui tem a leitura diária, como eu disse, de segunda a sábado. A revista coloca ali uma passagem para você estar lendo diariamente e você está meditando no versículo. Vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Versículo 1, 2 e 3. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entretanto pelas casas, e arrastando homens, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Atos 22, versículo 4. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo dessas cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Capítulo 26, versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Para a gente ficar contextualizado, na lição passada nós aprendemos um pouco sobre a vida de Paulo, sobre quem Paulo em que mundo Paulo estava inserido, qual era a cultura de Paulo, qual era a religião que Paulo estava inserido. Aprendemos ali algumas coisas e nós vimos que o mundo é uma porta aberta para receber o Evangelho. E nessa lição aqui nós estamos falando de perseguição. Sim, nós estamos trazendo Paulo na sua fase em que ele perseguia os cristãos. Isso. Aqui nós vemos no capítulo 8, 22 e 26, que Paulo, ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo, mas ele era judeu. E se você lembra, semana passada eu disse que o grupo dos judeus, ele perseguia os grupos dos cristãos, porque eles se sentiam ameaçados, beleza? E ele fala no capítulo 26, interessante, que ele diz que ele tinha imaginado, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Então ele já tinha noção e ciência que ele tinha que praticar esses atos contra o nome de Jesus, contra a pessoa de Jesus, porque os cristãos, eles carregam a imagem de quem? De Jesus. Então ele tinha, a perseguição dele, gente, era intencional, porque Paulo, ele era totalmente devoto naquilo que ele acreditava, ele era totalmente fiel. Então Paulo, ele perseguia os cristãos, matava e obrigava os cristãos, antes de morrer, a negarem a Cristo. Essa era a missão de Paulo, porque esses cristãos abandonaram a Torá. Isso, não sei se vocês lembram, o que é a Torá? Isso aí, excelente. A Torá nada mais é que os 5 primeiros livros.
Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Os livros escritos parcialmente, não na sua totalidade, mas parcialmente por Moisés. E esses livros compõem a Torá, que são os livros das leis e das regras. Esses 5 livros são chamados de Pentateucos. Então, esses cristãos que abandonavam a Torá, eles eram perseguidos pelos judeus. É interessante que os próprios sacerdotes financiavam essas perseguições. Os próprios líderes religiosos, que eram para dar exemplos, eles financiavam. Eles davam carta branca para Paulo ir lá e perseguir e matar os cristãos. Beleza. Qual é o objetivo geral dessa lição? Conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Conscientizar a respeito do problema da perseguição nos mundos. Lucas, eu quero que você coloque uma foto aí do ranking de perseguição. Aí, eu acho que a Isa já deixou preparado. O ranking atual de perseguição na Terra, que estamos vivendo hoje. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, só para conscientizar vocês. Hoje nós temos uma lista de 50 países que estão passando por perseguição. E eles se dividem em perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta. O primeiro da lista, nós já conhecemos porque nós tivemos aí um congresso, né? Alguns cultos aí da Coreia do Norte. O primeiro na lista disparado é a Coreia do Norte. Lá é proibido totalmente você pregar o cristianismo. É totalmente proibido você andar com Bíblia. Se você for pego com a Bíblia ou uma página da Bíblia no bolso, em algum lugar, você é morto, é preso e é morto. Trabalhos forçados. Segundo, Afeganistão. A opressão do clã. É um país ali islâmico, onde o Islã opera. Terceiro, Somália. O quarto vem a Líbia. Sobe aí agora. Quinto, Paquistão. Sexto, Eritreia. Sétimo, Iêmen. Irã é o oitavo. Nigéria, nono. Índia, 10º. Iraque, 11º. Síria, 12º. Beleza, vamos parar aí nesses 12 que são países de perseguição extrema. Agora, recentemente, tem um país na América do Sul que entrou para a lista dos países perseguidos, dos cristãos que estão perseguição. Se eu não me engano, foi a Colômbia. A Colômbia está, eu acho que por volta de 30 e pouco. Colômbia. Então, a Colômbia hoje entrou para a lista de ranking de países perseguidos, que perseguem cristãos. Não, Colômbia. São índios que largam suas religiões e para seguir a Cristo eles estão perseguindo esses índios. Beleza? Então nós temos que estar muito atento, porque isso que estamos estudando está acontecendo nos dias de hoje. Eu poderia botar vídeos aqui fortíssimos de pessoas sendo mortas, mas eu não quero traumatizar e dramatizar vocês aqui nessa noite. Mas vocês, quem ficar interessado, pode pesquisar vídeo na internet, que tem à vontade. Quanto mais a gente se conscientizar disso, gente, é melhor. Porque a oração tem poder. Então, a partir do momento que você se conscientiza de um problema, você vai orar por esse problema. Porque você é intercessor de Deus. Você é intercessor do Senhor aqui na terra. Nós estamos aqui nessa terra para interceder por vidas. Amém? Então, do momento que eu tenho essa consciência de que pessoas que são meus irmãos precisam de mim, da minha oração, o que eu posso fazer é me render e orar junto. Beleza? Nós vamos ler aqui um texto em Hebreus que eu gosto muito. Não tá fora da lição aqui, mas é algo que eu levo para a minha vida. Eu gostaria que vocês também levassem para a vida de vocês. Se eu não me engano, é Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 3. Hebreus 13, versículo 3. Olha que interessante. Vou esperar vocês abrirem aí. O Lucas já colocou aqui. Beleza. Olha o que diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no seu próprio corpo. Por que isso?
Nós temos que olhar para o nosso irmão, ou saber que o nosso irmão está sofrendo lá, mesmo que seja lá do outro lado do mundo. E nós temos que orar como se nós estivéssemos sendo maltratados. Nós temos que interceder como se nós também estivéssemos sendo presos, estivéssemos sendo injustiçados. Isso é um intercessor. O intercessor é aquele que se coloca na brecha, né? Entre o que está sofrendo e entre Deus, e ele intercede. Deus olha por eles. Amém. Incessantemente, sem cessar. Então que hoje possa brotar um pouco aí de desejo no seu coração, de começar, se você ainda não ora, de começar a orar, e se você que já ora, começar a orar ainda mais. Amém? Vamos lá. Introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Beleza? Vamos lá para o primeiro tópico. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Nós vamos agora nesse primeiro tópico ver as características do perseguidor que era Saulo de Tarso. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. O Lucas já colocou aqui. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Antes de conhecer Jesus, que era a total verdade, né? Vamos lá. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus, apoiado pela causa sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para as outras cidades. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Atos 9, versículo 1. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Tópico 2. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9, 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos a prisões, além de permitir que fossem açoitados, e não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então nós estamos vendo aqui como Paulo ele era severo. Paulo ele castigava mesmo, ele pegava famílias, criancinhas, entrava dentro das casas, arrastava as famílias e perseguia, prendia e quando não matava. Amém? Sim, nós aprendemos na aula passada que Paulo é a mesma coisa que Saulo, são as mesmas pessoas, porém Paulo não é sinônimo de uma nova criatura, mas é sinônimo de a mudança de nome de uma outra língua. Amém? Sim. Sim, mas não é isso o motivo da troca do nome. Amém? Quem sabe dizer o motivo da troca do nome? Quem a gente aprendeu na aula passada? Por que Saulo começou a ser chamado de Paulo? Alguém lembra? Se esforcem. Não. Tem a ver com a sua identidade. Qual era o nome romano? Isso aí. Paulo era o nome romano. Saulo é o nome judeu.
Amém? Então não tem a ver com ele ser nova criatura, mas tem a ver com a sua identidade, beleza? Então Saulo é nome judeu e Paulo é o nome romano, amém? Depois a gente vai entender o porquê mais profundo da troca do nome. Vamos lá, tópico 3, por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então, uma pausa aqui, para você ver, Paulo ou Saulo, na sua mente, na sua imaginação, ele pensava que Jesus era um blasfemo, ele pensava que Jesus era um mentiroso, que era um lunático, ele pensava que Jesus era mais um que veio numa multidão dizendo que a lei não servia mais para nada, que a Torá não servia mais para nada, criando uma nova filosofia, uma nova ideologia, e ele tratava Jesus como blasfemo, como muitos judeus hoje, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, eles acreditam que Jesus é apenas mais um estudioso ou filósofo que surgiu na terra, eles não dão ênfase que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, cruz de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. A gente vai ler daqui a pouco em Deuteronômio 21, 23. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Glória a Deus. Deuteronômio, olha que texto importante. Volta um versículo, Lucas, vai explicar melhor, o versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, ou seja, a pena de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, o livro de Deuteronômio, escrito lá no começo, fazendo parte da Torá, já dizia que aquele que era pendurado no madeiro, cometia um pecado, tinha a pena de morte, era uma maldição terrível. E a gente vai ver agora no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que aconteceu com Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vou repetir, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Que a gente aprendeu na aula passada, quem são os gentios? Isso aí, a gente, os não judeus. Chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, não por mérito, não por obras, mas pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Beleza? Então Jesus, ele se fez pecado, ele se fez maldição para livrar todos nós da pura e da justa condenação de Deus, da maldição que viria sobre nós, que era para vir sobre nós. Então toda maldição, tudo que de condenação que era para vir sobre nós, Jesus chamou para si a responsabilidade. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou de toda a condenação, de todo o julgo. Por isso que o Romanos 8 começa: ei, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa, eu tô todo arrepiado aqui. Não há condenação. Por isso que Jesus tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o pecado, Ele tomou sobre si. E é por isso que é importante você reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque você é justificado nele. E quando você é justificado nele, ei, não há mais condenação em você. Amém? Vamos lá. Tópico 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Contra os seguidores de Jesus, a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja.
o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus, e cheio cujo nome era, glória a Deus, Estevão, cheio do Espírito Santo. Vamos partir para o tópico 2 e a gente comenta. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito, e aí eu paro para perguntar para vocês, quem aqui não sabe o que é erudito? Lucas não sabe, mais alguém? Beleza. Erudito era um grande estudioso da época, era uma pessoa que tinha uma grande sabedoria, ele lia muitas coisas, era um grande pensador. Hoje também tem pessoas eruditas que escrevem lindos poemas, vários coisas de sabedoria. Então, pessoas eruditas são pessoas bem estudadas, estudiosas, amém? Bem inteligentes. E Estevão era essa pessoa, ele era considerado um dos eruditos do judaísmo. Vamos lá. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção, devido à sua cultura judaica greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito. Entenda bem, capacidade do Espírito. Se não for pelo Espírito, irmão, nós não seremos capazes de nada. É somente pelo Espírito. O galho fora da árvore, ele pode dar fruto? Não pode dar fruto. Então, se nós não estivermos no Espírito, em Jesus, nós não somos nada. Amém? Pela capacidade do Espírito, para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então ele era capacitado pelo Espírito, ele era bem inteligente para ir contra tudo que as pessoas pregavam contra Jesus. Beleza? O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. O que é mártir? Alguém não sabe? Beleza. Mártir é aquela pessoa ou que sofre ou que morre em detrimento de não abandonar sua fé. Beleza? Então a pessoa que morreu porque ela não abandonou a sua fé, essa pessoa é chamada de mártir. E Saulo foi o primeiro mártir aqui que ele não abandonou sua fé, ele foi morto por não abandonar sua fé. Beleza? Vamos lá. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Jesus é o ápice da revelação redentora. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este, proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. É o que acontece hoje com os países perseguidos. Eles pensam que estão calando a voz do evangelho. Eles pensam que ao matar um cristão, eles estão acabando com a pregação de Cristo. Mas eles mal sabem que eles estão ainda mais multiplicando a mensagem. Quando um cristão morre, outros não ficam amedrontados. Se você for pesquisar e ver como é que eles se sentem ainda mais encorajados. Eles se sentem ainda mais confiantes. Se você for ver nos vídeos, eles não morrem gritando, eles não morrem murmurando. Sabe como que eles morrem? Às vezes de olho fechado, às vezes morrem rindo com um semblante, às vezes morrem queimado, orando no meio do fogo. Eles não reclamam. E isso, eles estão vivendo na pele. A perseguição mais profunda que uma pessoa pode sofrer
e eles não murmuram. E aí outras pessoas são encorajadas e o evangelho continua crescendo, continua crescendo. Então, gente, o evangelho, ele é uma obra divina. Se o evangelho não fosse uma obra divina, não fosse realmente do verdadeiro Deus, o evangelho já tinha acabado. Porque como que você vai continuar defendendo algo que é meramente humano? Como que você vai comprar a morte de algo que você não tem certeza, que é humano, é passageiro? A igreja, ela é algo totalmente divina, por isso que ela nunca vai acabar. Por isso que a igreja não vai acabar. Todos vão tentar calar a voz da igreja. E isso, como eu disse, está chegando na América do Sul. Vai chegar aqui também, não se apavorem. Mas eles vão tentar calar a nossa voz, mas não vão calar, não vão parar a igreja. Eles podem arrancar a Bíblia de nós, mas irmãos, não vão tirar a palavra daquele que medita de dia e de noite. Eles não vão tirar a palavra daquele que pratica de dia e de noite. Por isso que é importante eu e você meditarmos, como diz Salmo capítulo 1, de dia e de noite, não se apartar do livro da lei. Amém? Vamos continuar aqui. Saulo e Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Só que ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, mas ele não ficava quieto. Ele falava. Ele ia contra tudo aquilo que era contra Jesus. Se as pessoas pregavam algo contra Jesus, ele ia contra aquilo. Porque Deus levantou ele para isso. Deus levantou ele para combater todas as falsidades. E ele não temeu, ele foi fiel até a sua morte. Se você for ler a história da sua morte, é muito impactante, é incrível. Porque todo mundo está ali apedrejando ele, ele olha para os céus e nesse momento ele vê os céus abertos. Nesse momento ele tem um refrigério. Eu creio que ali, a partir daquele momento, ele não sentia mais a dor das pedras. Como eu disse, as pessoas que morrem sorrindo, morrem orando, morrem quieto, eu acho que nesse momento também elas estão ali já enxergando os céus abertos, chamando: filho, venha, você foi aprovado. Sim, como João Batista foi decapitado, não negou Jesus. Então que nós sejamos esse, que não neguemos Jesus até o dia de nossa morte. Amém? Vamos continuar aqui no tópico 3, 2.3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. E aí eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento e perguntar para vocês: hoje, aqui no Brasil, nós sofremos ou não sofremos perseguição? Mais alguém quer expressar sua opinião, sua ideia? Você acha que é só a perseguição? Beleza. Vamos diferenciar aqui a perseguição. Tem perseguição física, que é contra o seu próprio corpo, quando você perde a sua vida, ou quando você é torturado. E tem a perseguição das ideias, perseguição ideológica. Então, no Brasil, ainda não estamos sofrendo perseguição física, de tortura, de morte. Mas nós estamos sofrendo perseguição de ideias, ideológica. Ou seja, o cristão, ele não pode mais defender os seus princípios abertamente. Porque se o cristão preserva os seus princípios publicamente, abertamente, ele pode ser denunciado, ele pode ser perseguido, pode ser excluído até do seu trabalho. Nós vimos exemplos de pessoas excluído da sua vida social. Pessoas começam a ter perseguições pela internet, perseguição digital, né? Ele começa a ser excluído de um monte de coisa, pessoas começam a falar palavras horríveis contra essa pessoa. Então você percebe que ainda não é uma perseguição física, mas é uma perseguição aqui,
ideológica, de ideias, de princípios. O princípio que o cristão tem, que eu e você temos, esse mundo já não digere mais. Eles não aceitam mais ouvir princípios. Tudo que fala sobre princípios, eles não querem. O que eles querem é liberdade para fazer tudo que eu me der na telha. Tudo que eu pensar em fazer, eu quero essa liberdade. Toda forma de amor é válida. Eu já disse aqui uma vez que o amor vai até onde a santidade vai. Eu poderia perguntar a vocês, beleza, toda forma de amor é válida, mas você pode amar, você pode fazer um ídolo, uma estátua, e amar outro Deus? Não. Por quê? Porque aquilo não é santo, não tem santidade. A santidade de Deus, ela é profanada. Então, se em algo não há santidade, você não deve amar aquilo. Então, algumas coisas a Bíblia diz que não são santas, não convém ao cristão amar, não convém ao cristão fazer. E tem muitas pessoas falando assim, a Bíblia tem que ser atualizada. Nada a ver. Isso aqui era para aquele tempo. É outro contexto. E muitas pessoas estão querendo já pastores, eu vejo pastores querendo achar uma brechinha na palavra, dar o seu jeitinho, para poder ser inserido na sociedade. Porque a sociedade exclui aqueles que preservam 100% os princípios. Aquele que preserva 100% os princípios é chamado de quê? De ultrapassado. É chamado de chato. Às vezes é chamado de religioso. Chamado de muitas coisas. É chamado de discurso do ódio. Fanático. Sim. Então você percebe que a perseguição é aqui no campo das ideias, ideológica, perseguição digital. Então, sim, o povo brasileiro está sofrendo uma perseguição e você tem que estar atento quanto a isso, beleza? Porque você vai ser influenciado por quem? Você vai ser influenciado pela palavra, por preservar os princípios, ou você vai ser influenciado em agradar todo mundo? Vocês me aceitam, para vocês me aceitarem eu tenho que mudar, para vocês me aceitarem eu tenho que mudar meu discurso. Não, a palavra ela não está preocupada em massagear o seu ego. A Bíblia não está preocupada em falar, meu filhinho, não continua desse jeito, eu te amo. Não, a Bíblia é mudança de atitude, mudança de pensamento. A Bíblia é confronto. A Bíblia você vai ficar muitas vezes aqui desconfortável, porque ela está falando sobre os seus erros, suas falhas, e você tem que mudar. A Bíblia está falando para você, não do seu amigo, não de quem você conhece. Você não tem que ler a Bíblia e falar assim, olha lá, o fulano está errando. Não, primeiro leia a Bíblia para mudar quem você é. Porque aí você vai mudar as pessoas automaticamente. Com o seu testemunho, automaticamente você vai trazer a mudança naquele lugar, porque você tem esse Espírito que traz a mudança, é o Espírito Santo dentro de você. Mas primeiro, abra o seu coração para mudar primeiro a sua vida, amém? Então, palavra de Deus, ela é confronto, temos que preservar os princípios. Vamos lá para o terceiro tópico. Quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar as barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado aos discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, fazer um favor a Deus. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente,
ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Vamos ver lá em Atos 26, versículo 10 e 11. O Lucas vai colocar aí para a gente. Ou a Ludmila, quer dizer. Atos 26, 10 e 11. E ele torturava o quê? Psicologicamente, para as pessoas abandonarem a fé. E o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Amém? Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Glória a Deus. 3.3. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Virgren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. O que ele está falando aqui, gente, é que para chegar no momento que estamos hoje, para ter igreja aqui aberta, para termos muita igreja como temos hoje, implantadas aqui, pessoas sofreram lá atrás. A pessoa que dá o primeiro passo, ela sofre um risco maior, querendo ou não. Eu quero fazer você pensar. Vamos supor que, vamos pensar no refrigerante. O refrigerante, aquele líquido gasoso, escuro. Imagina a primeira pessoa que foi experimentar o refrigerante. A pessoa ia pensar assim: meu Deus, será que eu vou morrer quando eu experimentar isso? O que vai acontecer comigo? A primeira pessoa que experimentou a vacina da Covid, era totalmente uma coisa incerta. Será que vai me trazer sequelas em alguma coisa? Será que vai acontecer isso contra o meu corpo? Será que eu vou pegar o Covid, eu vou morrer? Muitas pessoas pensavam nisso no começo, porque eram os primeiros testes. A primeira pessoa que experimentou andar de avião, olha o risco que ela sofreu. Meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu vou morrer. Então, todas aquelas pessoas que fazem algo pela primeira vez, ou começam fazendo algo, elas correm um risco muito grande. E aí, para implantar, o começo da implantação da igreja aqui no Brasil, foi de um risco muito grande. E eles sofreram extrema perseguição física e tanto ideológica, porque eles trouxeram o evangelho puro e verdadeiro de algo que estava sendo aqui já pregado. Então sempre quando a gente chegar em um lugar onde eles não conhecem a verdade, nós iremos correr um risco. Mas eu quero dizer para você, vale a pena correr esse risco. Vale a pena correr esse risco em prol da palavra de Deus. Porque Deus é quem te capacita, o Espírito Santo é quem te sustenta. Então, se você está baseado e firmado na palavra de Deus, você tem como principal objetivo e propósito vivenciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares que você for. Então, não se acovarde, não tenha medo do que possa acontecer contra a sua vida ou contra a sua fama. Não tenha medo do que possam falar contra você, possam dizer contra você. Sabe por quê? Porque mais forte é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. É ele que julga as suas causas. O que Jesus disse quando se deparou contra Saulo? Por que me persegues? Ei, você não está perseguindo a meras pessoas. A Saulo. O que Jesus falou? Então, o que eu disse? Sim.
Sim, Laureci, sim. Então Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo apenas pessoas, mas ele estava perseguindo a Cristo, a Jesus. Agora, por quê? Porque Jesus até fala em Mateus, ele fala que ele está dentro de cada um de nós. Quando ele fala assim para os fariseus: ei, vocês não me visitaram quando eu estava preso, vocês não me vestiram quando eu estava nu, vocês não me deram de comer quando eu estava com fome. Aí eles perguntaram: Jesus, vem cá, a gente não sabia quando o Senhor ficou preso, a gente não sabia quando, é até engraçado, né? A gente não sabia quando o Senhor ficou com fome, quanto mais o Senhor fica nu. Que história é essa, Jesus? Como assim? Jesus foi e falou assim: olha, resumidamente, eu estou nos meus pequeninos. Tudo que aconteceu com eles estava acontecendo comigo. Eu estou dentro de cada um deles. Então, se vocês fizerem aos meus pequeninos, estarão fazendo a mim. Se vocês não fizerem a ele, não estarão fazendo comigo. Então, Jesus está dentro de cada um de nós. Que isso possa trazer confiança e paz e calma ao seu coração. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, irmão, descansa no Senhor. Ele não está perseguindo apenas o Breno, o João, não está perseguindo apenas o Eduardo. Ele está perseguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está perseguindo o Salvador. Mas aí, Breno, eu tenho que orar para a condenação daquela pessoa? Não. Você, como cristão esperto, inteligente, que estuda a palavra, você vai orar por quê? Por misericórdia. Você vai orar para Deus também impactar, que Ele conheça também a mesma verdade que você conheceu um dia. Você não vai guardar ódio daquela pessoa no seu coração, porque você já é um cristão maduro. Você entende que ele está fazendo isso na ignorância, como Paulo disse que fez. Então, ore para que todos conheçam a mesma verdade que você está tendo contato hoje. Hoje nós estamos sentados aqui, aprendendo muitas coisas, ou até relembrando coisas que nós já sabíamos. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? Então, que você possa aprender e ser voz em cada lugar que você pisar. Amém? Vamos aqui adiantando para a conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Para arrebatá-la, a igreja é de Jesus. Amém? Caixinha. Esse é o momento de vocês escreverem aí as dúvidas que vocês têm. Sim. Então, para não estender muito aqui e não mudar aqui o assunto, coloca ali aqui do lado. Só escrever ele e colocar o papel dobrado na caixinha. Vamos lá. O objetivo geral. Qual é o objetivo geral mesmo? Conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conscientizados hoje? Vocês ficaram conscientizados da perseguição que está no mundo? Estão saindo daqui um pouco mais conscientizados? Sim ou não? Com certeza, sim. Glória a Deus. Então a missão da lição foi cumprida. A missão da lição é entender que existe perseguição. Entender que no Brasil estamos sofrendo também um tipo de perseguição. No mundo está sofrendo uma outra perseguição também extrema, física. Assim como os primeiros cristãos do primeiro século sofreram perseguição, mas eles não desistiram. Eles guardaram a fé, perseveraram até o final. E você vai receber uma recompensa tão grande, irmão, tão grande. Paulo, ele fala que toda dor, todo sofrimento que possamos ter aqui na terra, não se compara com a glória que há de vir. Então, toda perseguição e luta que você passar aqui na terra, irmão, será fichinha diante do que você vai receber lá no céu.
Então não se preocupe, isso aqui é passageiro, a dor é passageira. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, a dor que você sentiu há 10 anos atrás, você continua sentindo hoje? A topada que você deu no armário, doeu muito. O pisão que te deram no seu pé, o corte que você tomou, você se furou com a faca, você continua sentindo essa dor até hoje? Não, passou, não passou? Então, irmão, a dor é passageira, a dor ela vai passar, e nós seremos levados para um lugar que não tem mais dor, não tem mais nada, irmão. Só estaremos com Cristo, louvando ao santo nome dele, amém? Não terá mais choro, mais pranto, nada, tristeza, tudo isso vai ficar para trás. Mas é preciso que você persevere nos princípios, persevere na palavra. Você pode ficar de pé nesse momento? Vamos orar por essa palavra, depois nós estaremos louvando ao Senhor. Você que tem a dúvida, qualquer dúvida, gente, nenhuma dúvida é boba. Coloque sua dúvida ali. Eu vou ficar muito feliz de abrir aquela caixinha ali e encontrar coisas escritas ali, e eu vou ficar mais feliz ainda de estudar e responder vocês na próxima aula. Beleza? Então não fiquem tímidos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ministrou nosso coração nessa noite. Traga paz, Deus, paz e tranquilidade ao nosso coração, diante de tantas afrontas que receberemos. O Senhor, Pai, nos alertou que sofreremos perseguições, mas bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, forem caluniados por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Pai, Deus, nos ensina a encontrar, Pai, encontrar descanso nisso, nos ensina a encontrar felicidade nisso, Pai. Ao sermos provados, ao sermos tentados, ao sermos perseguidos, que possamos também pensar que estamos levando o Evangelho adiante, que estamos combatendo tudo aquilo que o mundo diz que é errado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer, Pai, nosso coração. Não nos deixe esquecer de tudo que aprendemos aqui nessa noite, e nem na quarta-feira passada, Pai, mas que possamos, Deus, ter a oportunidade de praticar dia após dia. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Ajuda também, Senhor Deus, os perseguidos nesse momento. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão escondidas em cavernas, que estão com Bíblias, páginas nos seus bolsos. Cada um está com uma página no seu bolso, como acontece na China, como acontece em outros lugares. Pessoas não podem se reunir publicamente. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai amado, possam ser salvas, que pessoas possam encontrar com o seu verdadeiro Evangelho, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, mudar, Pai, o pensamento das autoridades, que o Senhor possa, Pai, salvar as autoridades, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus, que possa haver misericórdia sobre aquele lugar, Deus, que possa haver refrigério, Pai, sobre os missionários. Deus, que o Senhor possa dar estratégia, sabedoria, Pai, força, perseverança para eles levarem a sua palavra. E pedimos aqui também a nós, Pai, que estamos sofrendo uma perseguição, Pai, ideológica, gravíssima, Pai. Deus, que o Senhor possa nos dar estratégia, Pai amado, para como falar com as pessoas, para como ganhar as pessoas. Pai, que o Senhor possa colocar, Pai, palavras e pregação de amor, Pai, em nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, que as nossas mãos não se contaminem, que os nossos pés não se contaminem, Pai, que o nosso corpo não se contamine, Pai, com esse mundo que é implantar, Deus, mas que possamos preservar a santidade, Pai, a santidade que o Senhor ama, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém?